Cucu, seja bem-vindo ao livro comentado. Leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e esse é o capítulo 5, A Pequena Sozinha. Como o albergue Thénardier ficava nessa parte do vilarejo que está perto da igreja, era na fonte do bosque, ao lado de Cheia, que Cosette deveria ir pulsar água. Ela não olha mais nenhuma barraca no caminho. Enquanto ela estava na Rua do Boulanger e nos arredores da igreja, as boutiques iluminadas clareavam seu caminho, mas, em pouco tempo, a última luz da última barraca sumiu. A pobre criança encontra-se na escuridão completa. Ela avança. Somente, como uma forte emoção a tomava, enquanto ela andava, ela agitava o mais forte possível a alça do balde. Isso produzia um barulho que a fazia companhia. Mais ela caminhava, mais as trevas ficavam espessas. Não havia mais ninguém nas ruas. Portanto, ela encontra uma mulher, que vira-se ao vê-la passar. Fica imóvel e murmura entre os lábios: mas aonde poderá ir essa criança? Será uma criança lobo? Depois a mulher reconheceu Cosette. Veja, é a Alouette. Cosette atravessa assim o labirinto de ruas tortuosas e desertas que termina ao lado de Cheia, o vilarejo de Montfermeil. Tanto que existiam casas e mesmo só os muros dos dois lados, ela ia corajosamente por seu caminho. De tempos em tempos, ela via uma luz, reflexo de uma vela entre as fendas das persianas fechadas. E isso a tranquilizava. Era a luz da vida. Haviam pessoas ali. Mas à medida que ela avançava, seus passos desaceleravam mecanicamente. Quando ela passou o ângulo da última casa, Cosette para. Ir além da última boutique. Isto foi difícil. Ir além da última casa. Isto parecia impossível para ela. Ela coloca o balde no chão, enfia a mão em seus cabelos e começa a coçar lentamente a cabeça. Gesto próprio das crianças aterrorizadas e indecisas. Já não era Montfermeil, eram os campos. O espaço escuro e deserto estava diante dela. Ela olha com desespero essa obscuridade onde não havia mais ninguém. Onde haviam animais que caminhavam na erva, haviam, talvez, fantasmas. Ela olha bem e ela ouve os animais andando pela erva e viu distintamente os fantasmas que remexiam nas árvores. Então, ela pega o seu balde, o medo a deu audácia. Bah! Eu direi que não havia mais água. E ela entra decididamente dentro de Montfermeil. Ela fez apenas 100 passos
E ela para de novo e recomeça a coçar a cabeça. Agora era a Thénardier que aparecia. A Thénardier odiosa com sua boca de hiena e a cólera flamejando em seus olhos. A criança olha com lamento o caminho para trás e o caminho para a frente. O que fazer? O que tornar-se? Onde ir? Diante dela, o espectro da Thénardier. Detrás dela, todos esses fantasmas da noite e dos bosques. Foi diante da Thénardier que ela recuou. Ela pega de volta o caminho da fonte e começa a correr, sem olhar mais nada, sem escutar mais nada. Ela só para de correr quando o fôlego falta, mas continua andando rápido. Ela ia diante dela, perdida. Correndo, ela sentia vontade de chorar. O estremecimento noturno da floresta a envolvia toda inteira. Ela não pensava mais, ela não via mais. A imensa noite fazia face a esse pequeno ser. De um lado, toda sombra. Do outro, um átomo. Só haviam 8 minutos de caminhada da borda do bosque até a fonte. Cosette conhecia bem o caminho porque o fazia durante o dia. Coisa estranha, ela não se perde. Um resto de instinto a conduzia vagamente. Ela não virava os olhos, nem para a direita, nem para a esquerda, enquanto isso, por medo de ver coisas nos galhos e nas moitas. Ela chega assim na fonte. Era um estreito tanque natural cavado pela água em um solo argiloso, profunda de 2 pés, cercada de mousse e dessas grandes ervas que chamamos collerette de Henri IV, e pavimentada com algumas grandes pedras. Um pequeno fluxo escapava com seu ruído tranquilo. Cosette não para nem para respirar. Era noite escura, mas ela conhecia essa fonte. Ela busca com a mão esquerda, na escuridão, um jovem carvalho inclinado sobre a fonte, que a servia como ponto de apoio. Encontra o galho, se suspende e pendura-se para mergulhar o balde na água. Ela estava em um momento tão violento que sua força era triplicada. No entanto, enquanto ela estava pendurada, ela não viu que o seu bolso do avental esvaziava-se na fonte. A moeda de 15 sous caiu na água. Cosette não viu nem ouviu quando ela caiu. Ela retira o balde quase cheio e o coloca sobre a erva. Isto feito, ela percebeu que estava exausta de cansaço. Ela queria partir no momento, mas o esforço de encher o balde foi tanto que era impossível para ela dar um passo. Ela foi obrigada a sentar-se e ela deixou-se cair na erva e ficou ali, encolhidinha. Ela fecha os olhos e depois ela os abre.
sem saber por quê, mas não podendo fazer de outra forma. Ao seu lado, a água dentro do balde fazia círculos que recordavam serpentes de fogo branco. Acima de sua cabeça, o céu coberto de vastas nuvens escuras eram como estrondos de fumaça. A trágica máscara da sombra parecia pendurar-se vagamente sobre essa criança. Júpiter deitava nas profundezas. A criança olhava com os olhos perdidos essa grande estrela que ela não conhecia, mas que a fazia ter medo. O planeta estava de fato, nesse momento, muito perto do horizonte e atravessava uma espessa camada de neblina que o dava uma vermelhidão horrível. A neblina, tristemente avermelhada, aumentava o astro. Diríamos uma ferida luminosa no céu. Um vento frio soprava na planície. O bosque era tenebroso, sem nenhum movimento das folhas, sem essas vagas e frescas luzes do verão. Os grandes galhos, secos, subindo em direção ao céu, eram atemorizantes. As moitas, insignificantes e disformes, assobiavam nas clareiras. As ronces se entortavam como longos braços armados de garras, buscando uma presa. Algumas vezes, algumas secas, jogadas pelo vento, passavam rapidamente e tinham o ar de fugirem com temor diante de algo. De todos os lados haviam estendidos lúgubres. A escuridão é vertiginosa. É necessário ao homem a claridade. Qualquer um que avança dentro do contrário do dia sente o coração apertado. Quando o olho vê a escuridão, o espírito vê perturbado. No eclipse, na noite, na opacidade fuliginosa, existe ansiedade mesmo para os mais fortes. Ninguém anda sozinho na floresta sem tremer. Sombras e árvores, duas espessuras terríveis, uma realidade quimérica aparece na profundeza indistinta. O inconcebível chega a alguns passos de você com uma claridade espectral. O vemos flutuar no espaço ou em seu próprio cérebro. Um não sei quê de vago e inalcançável, como sonhos de flores dormidas. Existem atitudes ferozes no horizonte. Temos medo e vontade de olhar atrás de nós. As cavidades da noite, as coisas tornam-se estranhas. Os perfis taciturnos que dissipam-se conforme avançamos. Os emaranhados obscuros, as tufas irritadas, as poças lívidas, o lúgubre refletido no fúnebre, a imensidão sepulcral do silêncio, os seres desconhecidos prováveis, o balanço misterioso dos galhos,
atemorizantes troncos, longos punhados de ervas tremulando, e estamos sem defesa contra tudo isso. Não existe ousadia que não estremece e que não sinta a angústia chegar. Sentimos algo terrível, como se a alma se amalgamasse com a sombra. Esta penetração das trevas é inexprimavelmente sinistra em uma criança. As florestas são apocalipses e o bater de asas de uma pequena alma faz um barulho de agonia na escuridão monstruosa. Sem dar-se conta do que sentia, Cosette sentia-se presa por essa enormidade escura da natureza. Não era só o terror que a tomava, era algo ainda mais terrível que o terror. Ela estremecia. As expressões faltam para dizer o que havia de estranho nesse estremecimento que a gelava até o fundo do coração. Seu olho tornou-se feroz. Ela acreditou sentir que ela não poderia impedir-se de voltar amanhã, a essa mesma hora. Então, por um tipo de instinto, para sair desse estado singular que ela não compreendia, mas que a aterrorizava, ela começa a contar em voz alta. 1, 2, 3, até 10. E quando terminou, ela recomeçou. Isso a devolveu à percepção verdadeira das coisas que estavam à sua volta. Ela sentiu o frio em suas mãos, que ela molhou pulsando a água. Ela levanta-se, o medo voltou, um medo natural e intransponível. Ela só teve um pensamento: fugir. Fugir o mais rápido possível, através do bosque, através dos campos, até as casas, até as janelas, até as velas acesas, até seu olhar cair sobre o balde diante dela. Tal era o pavor que a Thénardier a provocava, que ela não ousou fugir sem o balde. Então ela pega a alça com as 2 mãos, mas apenas o conseguia levantar da erva. Ela fez uma dezena de passos, mas o balde estava tão cheio e pesado que ela teve que parar e o pousar no chão. Ela respira, depois segura a alça outra vez e anda um pouco mais. E precisou parar outra vez. Depois de alguns segundos, ela continuou a andar, pendurada para frente, de cabeça baixa, como uma velha senhora. O peso do balde estirava seus braços magros. A alça de ferro machucava e gelava suas mãos molhadas. Em intervalos, ela era obrigada a parar. E cada vez que ela parava, a água que transbordava do balde molhava suas pernas nuas. Isto passava-se no fundo de um bosque, à noite, no inverno, longe de todo o olhar humano. Era uma criança de
8 anos. Só havia Deus naquele momento para ver essa coisa triste. E sem dúvidas, a mãe. Tristeza. Porque existem coisas que fazem abrir os olhos dos mortos dentro de sua tumba. Ela soprava um tipo de reclamação dolorosa. Os soluços sufocavam em sua garganta. Mas ela não ousava chorar de tanto medo que ela tinha da Thénardier, mesmo estando longe. Ela tinha o hábito de acreditar que a Thénardier estava sempre por perto. No entanto, como ela demorava em voltar, e fazendo o caminho assim, levaria mais de 1 hora. Ela então começa a angustiar-se, porque sabe que será surrada quando chegar. Esta angústia misturava-se ao seu medo de estar só no bosque. Ela estava arrasada de cansaço e ainda não havia nem saído de dentro do bosque. Chegando perto de uma castanheira que ela conhecia, ela parou e resolveu fazer um descanso um pouco mais longo. Depois, ela junta toda a sua força, agarra o balde e começa a andar corajosamente. No entanto, esse pobre pequeno ser grita apavorada: "Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!" Ela sentiu que o balde não pesava mais e notou que uma mão, que para ela pareceu enorme, acabava de pegar a alça e a levantou vigorosamente. A pequena levanta os olhos. Uma grande forma escura, direita, de pé, caminhava ao lado dela na escuridão. Era um homem que chegou por trás e ela não o ouviu vir. Esse homem, sem dizer uma palavra, pegou a alça do balde e o levava. Existem instintos em todos os nossos reencontros da vida. A criança não sentiu medo. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Grande beijo, obrigada pela tua companhia. Nos vemos amanhã.